Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e vamos começar os comentários sobre o informativo 1082 do Supremo Tribunal Federal. O primeiro caso que eu trago para vocês é a ADI 7019 do estado de Rondônia, para a gente estudar essa ADI, que basicamente ela se perguntou, essa ADI, o Supremo foi questionado se lei estadual pode proibir a chamada linguagem neutra. Se lei estadual pode proibir a linguagem neutra. Qual foi o caso concreto? Em Rondônia foi editada essa lei aqui, 5.123 de 2021, proibindo a linguagem neutra nas instituições de ensino e nos editais de concurso público. O que é que o Supremo decidiu, para você já ficar com a tese? Você que é mais apressado. O Supremo decidiu que é inconstitucional, por violação da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, lei estadual que veda a adoção de linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas e privadas, assim como em editais de concursos públicos locais. Qual foi a tese fixada? Norma estadual que, a pretexto de proteger estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa, viola a competência legislativa da União. Vamos estudar esse julgado para a gente entender. Primeiro, o que é linguagem neutra? Bom, a linguagem neutra, também conhecida como linguagem não binária, ela tem como objetivo evitar o uso de gêneros tradicionalmente aceitos pela sociedade, como masculino e feminino, de modo a tornar a comunicação mais inclusiva e menos sexista. Parte do pressuposto, por exemplo, que a linguagem, as línguas, como foram criadas há muito tempo atrás, elas são predominantemente masculinas. Então, por exemplo, se você usa o plural, normalmente o plural é sempre masculino e não feminino, e por aí vai. Há uma teorização de que a gramática ela é sexista, ela é machista. Então, a linguagem neutra seria uma tentativa de viabilizar isso. E essa viabilização se faria por algumas modificações nas palavras, como, por exemplo, substituir o artigo que denota se uma palavra é masculina ou feminina pelo X, pelo E ou pela arroba, né? Então, basicamente, é essa a estrutura da linguagem neutra. Se você está ligado nos debates contemporâneos, você já sabe o que é a linguagem neutra. Beleza. Aí a Confederação Nacional de Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a CONTE, ela propôs essa ação direta contra essa lei do Estado de Rondônia, afirmando que ela seria formalmente inconstitucional por violação à competência da União para legislar sobre o assunto. Primeira questão que a gente tem que saber: uma confederação nacional é um dos legitimados para ajuizar uma ADI, beleza? O que é que o STF, como o STF se manifestou? Ele julgou que é mesmo inconstitucional? Sim, o STF concordou com essa confederação nacional. Vamos entender essas questões que são muito repetidas no Supremo. São muito repetidas essas questões de competência. Às vezes o legislador, digamos assim, para quem concorda politicamente, tem uma boa vontade em determinado tema, só que ele viola determinadas competências, regras de competência, dentre elas as regras, às vezes regras de iniciativa, às vezes competência dos entes, né? Existem competências que são privativas da União, existem competências que são privativas do município. Até o Estado, que tem uma competência residual, em alguns temas ele tem competência privativa também. Então, o artigo 22, que fala da competência privativa da União para legislar, ele diz que compete à União, inciso 24, legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. O que é diretrizes e bases da educação nacional? São comandos gerais que a educação tem que ter.
É possível, nos estados, termos padrões educacionais específicos adaptados a determinadas regionalidades, características locais, mas a educação como um todo, ela tem que ter um padrão nacional. E isso quem faz é a União, através da instituição das diretrizes e bases da educação nacional, o que é feito pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No artigo 9º, inciso 4, a LDB vai dizer o seguinte: a União incumbir-se-á de, inciso 4, estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Essa questão do currículo é a questão nevrálgica, a questão central aqui, que o STF se debruçou nessa ADI. Então, compete à União elaborar os currículos e a forma de apresentação desses currículos. Aí você me pergunta, mas professor, eu sei que no artigo 24, inciso 9, é competência legislativa concorrente os estados, Distrito Federal, a União e por vínculo com o artigo 30, inciso 1, também os municípios legislar sobre educação. E aí como fica essa contradição? Né? Essa aparente contradição, essa aparente antinomia. Você viu que a União cabe dispor sobre as diretrizes e bases gerais da educação, mas os estados, municípios, Distrito Federal podem dispor sobre educação. E aí, para a gente entender, a gente tem que ir lá para os parágrafos do artigo 24, que o legislador, sabendo que ele estabeleceu uma tríplice jurisdicionalidade, digamos assim, você enquanto cidadão, você tem que obedecer a leis de 3 entes, leis da União, leis do estado onde você vive e leis do município onde você habita. E como, eventualmente, essas leis podem entrar em contradição? Como vão resolver isso? Então, o 24 vai dizer o seguinte: o critério é o predomínio de interesse. Predomínio de interesse. Isso significa que compete à União estabelecer as normas gerais, compete aos estados as normas de interesse regional e compete aos municípios as normas de interesse local. Então, se, por exemplo, temos uma norma geral sobre um determinado tema, os estados, Distrito Federal e municípios têm uma competência suplementar. Ou seja, eles podem, obedecendo essa diretriz geral, estabelecer regras específicas. E o 24 vai dizer o seguinte: olha, e se não tiver uma norma geral emanada pela União, estados e municípios têm competência plena. Ocorre que, se posteriormente houver uma regulamentação no âmbito da União, no âmbito federal, ou no âmbito nacional, essa legislação do Estado, que é contraditória com essa legislação de âmbito nacional, vai ficar suspensa. Beleza? Então, é isso que diz esses parágrafos do artigo 24. De modo que, para esse caso específico, o que nós temos que reter é que, se existe uma normativa geral, que são as leis de diretrizes e bases da educação nacional, o Estado tem competência suplementar? Tem, mas ele não pode ir de encontro e contrário à normativa geral, né? Então, o que é que o Supremo considerou? Que como a lei do Estado de Rondônia proibia um tipo de, proibia um tipo de ensino acerca da língua portuguesa e estabelecia qual deveria ser o ensino da língua portuguesa, ele violou o tratamento nacional da língua portuguesa. Violou o tratamento nacional da língua portuguesa. Isso porque a língua portuguesa e todas as leis de diretrizes e bases da educação, ela tem âmbito nacional porque é necessário regras minimamente homogêneas nesse tema, foi isso que considerou o legislador. E o artigo 3º da Lei de Rondônia, ela estabelece uma regra específica sobre a utilização da língua portuguesa e diz que essa regra específica, ou seja, a proibição da utilização da linguagem neutra, tem que ser contida nos currículos escolares. A gente viu lá no artigo 9º, inciso 4, que compete à União
estabelecer esses conteúdos mínimos curriculares e não ao Estado, principalmente quando o Estado se contrapõe a uma legislação nacional. Então, de modo que o Estado de Rondônia, com esse artigo 3º, ele disciplinou como o ensino do idioma oficial deve ser feito naquele território e ser feito de forma contrária ao que estabelece a União. Então, o que é que aconteceu? O Supremo considerou que não é dado aos entes estaduais estabelecer proibições ou permissões locais, no que atinge à língua portuguesa. Eventuais proibições terão que ser discutidas e promovidas, se for o caso, no âmbito nacional, por isso que é uma competência privativa da União. E aí a gente chega, espero que nós estudando juntos, a gente possa ter entendido essa decisão na ADI 7019 de Rondônia. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, lei estadual que veda a adoção de linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino e privadas, assim como em editais de concursos públicos locais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.